Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se Conheciam. Capítulo 10. A escada desaparece. O corpo é liberado porque a mente reconhece. Isso não foi feito comigo, mas estou fazendo isso. E assim a mente fica livre para fazer outra escolha. A partir daqui, a salvação continuará a mudar o curso de cada passo da descida para a separação. Até que todos os passos tenham sido refeitos, a escada desaparecerá e todos os sonhos do mundo serão desfeitos. Um Curso em Milagres. Nos 2 meses desde que meus professores favoritos me apareceram pela última vez, senti que minha mente foi inundada com visões de Jota e Buda e das vidas de sonho que eu fui informado que eles tiveram, em que eles se conheceram. Pensei em Saka e Hiroji e seu aprendizado como shintoístas. Tendo estado no Japão, quase pude senti-los no campo, conversando com os animais, com fotos através da mente, concentrando-se em aprender a grande verdade. Eles não acreditaram no sonho tanto quanto outros e não lhes seria negado o conhecimento que definiria libertá-los, não importa o que demorasse ou quanto tempo. Pude ver e ouvir Shaoli Wozan na China com Lao Tse, agarrando-se aos ensinamentos do taoísmo em um nível igual a ele, sintonizando a mente na verdade não dualista e longe do sonho das sombras. E na Índia, como os hindus Harish e Padma, eles conheceram e sentiram a verdade de Brahma e descartaram a loucura de Maya, que significa ilusão. Na Grécia, com o seu professor Platão, Ícaros e Tax aprenderam que a especulação filosófica pode ser boa para alguns, mas eles ficaram satisfeitos somente experimentando um tipo permanente de verdade. E para Siddhartha e seu filho Harula, no final, a degustação de uma realidade permanente só levaria a uma compreensão surpreendente, que a unidade de Deus era gloriosa, verdadeira, inabalável, verdade inabalável, que eles procuravam o tempo todo. Meu coração cantou ao saber da alegria de Yeshua, Maria e Nadav, que veio com o conhecimento da pura verdade não dualista dentro deles, com todo o conhecimento de Deus e vivendo no tesouro imortal de serem eternos. Eu me perguntei como Valentino se sentiu, sabendo que tudo isso era um sonho, e se ele havia descoberto como substituí-lo. Por causa da destruição causada pela igreja, nunca saberíamos. Certamente, como eu estava contando, houve pessoas desde Jota e Buda que se tornaram iluminadas. O mundo pode não saber seus nomes, mas a maioria da parte do mundo só sabe do mundo. Eu mal consegui imaginar como deveria ter sido estar ali no único grupo de estudo do curso com Ellen, Bill, Ken e Judd antes do curso ser publicado. Esse foi um privilégio que eu nunca conheceria, mas, pelo menos, consegui tornar-me amigo de 2 deles. Eu ficaria eternamente grato pelas contribuições deles de trazerem um curso em milagres para o mundo e para quem, por sua recusa em comprometer a mensagem incansável de Jota de puro não dualismo. Fiquei completamente emocionada com tudo o que aprendi sobre as vidas em que Jota e Buda se conheciam e me perguntava como eu poderia me juntar a gente como esses gênios espirituais na iluminação e na salvação. Então eu lembrei-me de uma frase de um curso em milagres que eu não pensava há anos. Isto era sobre Deus. Seja humilde diante dele, mas grande nele. Percebi que Jota não gostaria que eu fosse humilde diante dele, mas somente diante de Deus. Somos irmãos e ele se esforçou muito no curso para ensinar que somos todos iguais, exceto no tempo, e o tempo não existe. Assim, todos nós inevitavelmente chegaremos à mesma consciência, de onde nunca saímos verdadeiramente. Durante um dia de chuva no sul da Califórnia, o que me surpreende não ter sido declarado feriado estadual, meus professores de repente estavam comigo. Artem, como você está, mano? Você tem processado muito. Gary, tudo o que eu posso dizer é uau. É tudo um pouco demais para observar, pensando em tudo o que vocês me ensinaram, inclusive nesta série de visitas, e terei que revisar minhas anotações algumas vezes e pensar ainda mais. Poxa, não tenha pressa, irmão. Você tem todo o tempo do mundo e não existe tal coisa. Gary, eu sei que não deveria ficar fascinado por nada no mundo, mas às vezes acho que seria divertido ter o tipo de aventuras que Jota e Buda tiveram nesses sonhos, como esses sonhos exóticos e altamente educativos. Puxa, e o que faz você pensar que não teve? Deixe-me explicar algo para você. A maioria das pessoas, incluindo você, que parecem estar neste planeta, exceto os recém-chegados, viveram milhares de sonhos de vidas aqui.
Em média, na ilusão linear de tempo e espaço, você chega em uma volta 1 ou 2 vezes a cada século. Gary, deixe-me ver, então, se eu voltasse em média 2 vezes por século nos últimos 50 anos, isso seria mais ou menos umas 1000 vezes, certo? Puxa, isso foi muito calculista da sua parte, mas esse é o ponto. Você e todos que você conhece viveram todo tipo de vida. Foram todos os tipos de uma pessoa. Fizeram tudo e teve todo tipo de experiência que qualquer alguém poderia ter e já teve. Você não está perdendo nada que já não tenha vivido. Você realmente acha que as pessoas que você invejou nesta vida são experiências que você ainda não teve? Ou seria capaz de fazer coisas que você já não fez antes? Você esteve em todos os lugares e já fez de tudo. Você tem experiências em que foi das pessoas mais ricas do mundo e das mais pobres, as mais famosas e mais obscuras, a vítima e o vitimador, o rei e um prisioneiro, o hedonista, o celibatário. Você simplesmente esquece, mesmo que no seu caso você ainda se lembre mais do que a maioria das pessoas o faz. É verdade que estas experiências que realmente aconteceram, todas de uma só vez, só que em verdade elas realmente não aconteceram, mas elas parecem diferentes de um lugar e de uma época para outra, mas as experiências são as mesmas. Da mesma forma, suas lições de vida em vida pode parecer diferente, mas o significado é o mesmo. Então não desperdice seu tempo nas vezes em que fica com ciúmes de outros. Você já esteve lá, fez isso, quer você se lembre ou não. E nada disso lhe trará felicidade duradoura, mas perdoar vai. Você está tão acostumado a acreditar no que é visível para o ego que se esqueceu o que é a realidade. Lembre-se do que J diz sobre isso. Quando você tornou visível o que não é verdade, o que é verdade ficou invisível para você. Contudo, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com clareza perfeita. É invisível para você porque você está olhando algo mais. No entanto, não cabe mais a você decidir o que é visível e o que é invisível. Então, cabe a você decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é que o Espírito Santo vê. A definição de realidade é de Deus, não é sua. Ele o criou e sabe o que é. Você, que sabia, agora tem esquecido. E a menos que ele tivesse lhe dado uma maneira de lembrar, você teria se condenado ao esquecimento. Gary, isso é muito direto, e eu entendo o que você está dizendo sobre ter experimentado tudo. Você diz que sonhamos milhares de vidas, então na ilusão isso tomaria muito tempo, mais do que apenas 50 mil anos, certo? Artem, este planeta passou por diferentes fases da história, onde uma civilização acabou por se destruir e o progresso tecnológico, se é que realmente possa se chamar isso de progresso, foi perdido. É por isso que você não sabe muito sobre o que aconteceu há mais de 10 mil anos. O que as pessoas chamam de Atlântida e a Lemúria são apenas 2 exemplos do que veio antes. Você estava dentro desses lugares com algumas das pessoas que você conhece hoje. Como lhe dissemos durante a primeira série de visitas, os humanos existem há muito tempo em outros planetas e alguns eventualmente migraram para a Terra. Então, você tem que levar em consideração todas as vidas de sonho pelas quais você e outras pessoas passaram no caminho, para onde você acredita que está, ou no seu caso, costumava acreditar em que está. Você está se libertando e mesmo que você alcance a iluminação nessa vez, você só voltará mais uma vez. Gary, eu não voltarei novamente. Por falar em iluminação, você me contou algo sobre isso, mas não muito. Você gostaria de contar-me um pouco mais sobre como é? Isso me daria algo para olhar para frente. Artem. À medida que você se aproxima do seu momento de iluminação, a realidade do céu se torna mais a norma para você e o mundo começa a parecer mais distante. A experiência da revelação que você teve se tornará mais comum. Nessa experiência, você tem a realidade que é imutável e eterna. Você não pode ficar nesse estado o tempo todo aqui, ou o corpo iria desaparecer. Não pode ser mantido sem que a mente se concentre nele, pelo menos um pouco. Mas, em vez de ficar quase sempre na porta e um pouco para fora, você sairia pela porta e ficaria um pouco. Seria ao contrário. Quando você realiza atividades diárias, você descobre que sua consciência aumentou.
Você percebe as coisas que os olhos do corpo estão mostrando para você, que os olhos do corpo estão mostrando está em sua mente. Suas imagens que foram feitas pelos seus pensamentos. Não precisa se preocupar com as figuras dos sonhos. Eles aprenderão a verdade à medida que você o fizer. E o que você costumava pensar que era culpa dos outros, que você tem agora aprendido que foi sua própria culpa, vista fora de você, tentando voltar e destruir você. E às vezes isso acontece. À medida que sua consciência aumenta, você pode saber o que as pessoas estão pensando. Você não ouve necessariamente seus pensamentos exatos. Se você ouvir tudo o que todo mundo estava pensando, isso seria demais, seria como um sistema de sobrecarga. Então, em vez disso, você será capaz de dizer qual é a atitude deles e que tipo de pessoas são, sem todos os detalhes. Mas se você realmente quisesse ler seus pensamentos exatos, você conseguiria. Você também se torna muito mais consciente do fato de que o que você está vendo é uma projeção que vem de você. O sonho é projetado da sua mente, como um filme, mas agora você pode sentir e às vezes até ver que o projetor é você. Quando você chegar a esse ponto, o medo será impossível, desde que você tenha em mente a realidade que está além do sonho. Nós dissemos repetidamente que você precisa saber com o que substituir a ilusão. E quanto mais você substituir o falso pela verdade de Deus, mais você experimentará o que está nele. A felicidade da iluminação está além das palavras. Seu corpo mal está perceptível. Sim, você cuida e mantém-o limpo, mas quase não come comida. Você bebe água, mas não muito. No final, você não precisa de comida ou água. Mas quando você estiver bem no final, então, por definição, você não estará aqui por muito tempo de qualquer maneira. Se seu corpo está doente, isso não é importante para você. Às vezes o script te chama para um mestre ensinar que ele ou ela não é um corpo, demonstrando que é possível passar pela morte de um corpo aparentemente doente sem dor, assim como J pareceu morrer na cruz, mas o fez sem dor. Como mestre, seria possível curar seu corpo com sua mente, mas você escolheu não parar. Assim como J poderia ter se salvado da cruz, mas optou por não fazê-lo, e em vez disso ensinou uma lição importante. E então, em seu último ato como pessoa iluminada, chegou um momento em que você gentilmente coloca o corpo de lado pela última vez. Não importa a forma da morte que irá aparecer. Para outra pessoa, isso pode parecer terrível, uma morte terrível, mas quão terrível é para você se você não sente nenhuma dor? Outra vez, é disso que J estava falando quando disse que você coloca o corpo de lado com cuidado. Feito com paz e sem dor, há apenas uma bênção. Depois, a consciência perfeita em unidade com Deus, que você estava experimentando na maior parte do tempo, torna-se sua experiência permanente. O próprio Deus dá o passo final em sua volta para Ele. Isso está além da compreensão humana. Tudo o que você precisa saber neste momento é que a verdade é inalterável e você também. Gary, isso é maravilhoso. A magnitude de tudo isso parece tão grande e o que parecemos estar vivenciando aqui na vida cotidiana parece tão limitado. Nós passamos por todos esses momentos difíceis, como um divórcio, por exemplo, e é difícil imaginar que alguém de nossas pequenas vidas exista algo tão indescritivelmente alegre. Puxa, se você usar sua vida com sabedoria, isso é importante. E talvez a magnitude disso está além do que você imagina. Você se lembra da mensagem que você e Cindy receberam de Karen e Steve? Gary, meu Deus, sim. Nota. Após meu divórcio com Karen, ela me enviou uma mensagem, escrita em forma de poesia, de Suzanne Berry. Incrivelmente, o primeiro marido de Cindy, Steve, de quem ela também havia se divorciado recentemente, enviou-lhe a exata mesma mensagem. Quando Cindy me mostrou, não pude acreditar. Ambos, Karen e Steve, sentiram uma conexão com o mesmo sentimento profundamente significativo das palavras. As mentes estão unidas e Cindy e eu poderíamos nos identificar com a mensagem também. Eis a mensagem. Eu gostaria de poder voltar no tempo, de volta para aqueles momentos intocados em nosso relacionamento, antes que a dor tocasse nossos corações, antes que a dúvida entrasse em nossas mentes. Porque se eu pudesse voltar e recomeçar desses momentos mais uma vez, eu te abraçaria por mais tempo. Nunca perderia a chance de te contar o quanto você significa para mim, e que nunca, jamais machucaria você. Mas sei que não podemos voltar àqueles dias. Eu sei que não posso apagar os erros.
Não posso tirar as perguntas que você deve ter ou a dor que ambos sentimos, mas posso garantir uma coisa: eu te amo, como fiz então e como sempre farei. Gary então continua. Não havia nada que eu pudesse dizer depois de ver isso. Até um amor especial neste mundo pode encontrar humildade e dignidade. Eu vou sempre amar Karen e eu sei que Cindy sempre amará Steve. No entanto, chegará a hora do nosso relacionamento quando o temporário for substituído pelo permanente. Não um ficará de fora. Como J disse uma vez, há muito tempo, o céu é como um casamento e todos estão convidados. Artem, muito bom, irmão. Nenhum de vocês é pequeno. O que você realmente é algo que nem mesmo pode ser contido pelo universo do tempo e do espaço. Não aceite a avaliação que o ego faz de você. Não o vê verdadeiramente. Gary, sim, tenho que lembrar que o que eu realmente sou não tem nada a ver com as mentiras que tenho pensado há eras. As pessoas, até mesmo os alunos do curso, têm essa culpa para sempre e isso não representa a verdade. Eu preciso lembrar eu mesmo disso e lembrar-me de desfazê-lo. Artem, então lembre-se destas palavras, Gary, e não tenha medo de viver como embora você realmente acredita nelas, pois o Espírito Santo vê verdadeiramente. Você é totalmente insubstituível na mente de Deus. Ninguém mais pode preencher sua parte nele, e enquanto você deixa sua parte vazia, seu eterno lugar apenas espera pelo seu retorno. Deus, através da sua voz, lembra você dele e o próprio Deus mantém suas extensões seguras dentro dele. No entanto, você não os conhece até retornar a eles. Você não pode substituir o reino e você não pode substituir a si mesmo. Deus, quem conhece o seu valor, não gostaria que fosse assim e, portanto, não é assim. Seu valor está em Deus, mente e, portanto, não apenas na sua. Para se aceitar como Deus, criado por Deus, você não pode ser arrogante, porque é a negação da arrogância. Aceitar a sua pequenez é arrogante, porque significa que você acredita na sua avaliação de si mesmo e acha que ela é mais verdadeira do que a de Deus. No entanto, se a verdade é indivisível, a avaliação que você faz de si mesmo deve ser a de Deus. Você não estabeleceu o seu valor e ele não precisa de defesa. Nada pode atacá-lo nem prevalecer sobre ele. Não varia, simplesmente é. Pergunte ao Espírito Santo que é ele e ele lhe dirá. Mas não tenha medo da sua resposta, porque vem de Deus. É uma resposta exaltada por causa da sua fonte, mas a fonte é verdadeira e sua resposta também. Gary, eu adoro isso. Eu realmente preciso dos lembretes para me ajudar a continuar. E eu sei que você disse que esta seria a última discussão desta série de visitas. Você acha que haverá outra série de visitas? Artem, por que você não tenta digerir esta primeiro? Eu acho que você sabe, por agora, a razão pela qual continuamos aparecendo para você é que desfazer o ego é de uma forma um processo. À medida em que se avança, você continua aprofundando no curso e em níveis mais profundos. As realizações continuam chegando até você enquanto o ego continua em você. Gary, legal. Então continuarei desfazendo o ego com o poder da minha mente na escolha. Mas você sabe, alguns alunos do curso ou pessoas que pensam que são alunas do curso estão dizendo que vocês precisam esquecer a mente e pensar em seu coração. Dizem que você só pode ter amor com o coração. Você sabe, o coração da consciência de Cristo e todas essas coisas. Puxa, odeio decepcioná-los, mas você não pode pensar com o coração. Seu coração faz parte do corpo. Você tem não tem um pouco de cérebro, e o cérebro é apenas parte do corpo também. A mente não está no cérebro, o cérebro está na mente. Lembra-se de George Grodek? E lembre-se, não há E no final de George. Gary, claro, ele curou Mary Baker Eddy, a fundadora da Igreja Ciência Cristã. Puxa, ele foi o facilitador da cura. Sua mente era a curandeira. Eventualmente ela teve uma recaída, mas as sementes foram plantadas e ela continuou para ajudar muitos. E Grodek foi um visionário, um verdadeiro pioneiro da mente. Ele compreendeu que toda doença é da mente, assim como toda cura. A propósito, Maria escreveu e disse muitas coisas interessantes. Gary,
Sim, e a propósito, entendemos que as pessoas que enfatizam o coração estão falando sobre amor e não há nada de errado em falar sobre isso, mas você não encontrará um amor real e permanente falando sobre isso ou tentando ser mais amoroso, ao mesmo tempo, ou mesmo tentando imitar Jota. Você descobrirá isso desfazendo as barreiras para isso. Você deve continuar procurando perdoar qualquer coisa que você tenha colocado entre você e sua verdadeira natureza. O ego é uma ilusão formidável. Isso é como uma máquina, ele continua persistindo, e é por isso que você precisa estar vigilante. Lembre-se sempre desta citação vital do curso. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você que você construiu contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é preciso buscar o que é falso. Gary, então sempre voltaremos ao fato de que a salvação é anulada e o perdão é a maneira de desfazer o ego? Então o amor, que é o que você é, estará lá naturalmente? Mas você não pode pular a parte de desfazer, ou seu amor irá ser temporário, misturado com o ego, e sua mente será uma mistura. Sem a cura completa do Espírito Santo, você ficará preso na psicose do planeta para sempre. Artem, sim, ou um fake smile razoável nisso. Quer dizer, neste planeta ou em outros, apenas a forma muda. O conteúdo permanece o mesmo. Você tem falado sobre o curso em que? 30 países e 44 estados? Apesar da emoção disso, você não percebeu que as pessoas são basicamente as mesmas em todos os lugares? Gary, sim, é verdade. Você vai para a China e obtém os mesmos tipos de perguntas que você faz em qualquer outro lugar. Um cara levanta a mão e quer saber como ele pode se dar bem com sua sogra. Artem, e você conhece o curso bem o suficiente para lhe dar uma resposta. Gary, o Espírito Santo conhece o curso bem o suficiente para lhe dar uma resposta. Falando do Espírito Santo, lembro-me da história de como o tenente, o coronel Stanislav Petrov, da União Soviética, salvou o mundo da aniquilação da energia nuclear em 83. E estou feliz que ele tenha recebido algum reconhecimento por isso, desde que você me contou sobre ele nos anos 90. Mas isso me fez pensar. Você disse que ouviu o Espírito Santo para tomar sua decisão que ele ouviu o Espírito Santo para tomar sua decisão de não lançar os mísseis nucleares. O Espírito Santo intervém frequentemente nas situações mundiais? Artem. O que o Espírito Santo faz é falar a todos através da maneira certa, da parte certa em sua mente. É claro que a pessoa tem que estar disposta a ouvir. Adolf Hitler, a mente que foi Hitler, foi 99% influenciada pelo ego, e o Espírito Santo não foi ouvido por ele. Não houve vontade dele em ouvi-lo. Todo mundo tem pelo menos 1% do Espírito Santo, até mesmo do presidente Mao, que matou muito mais pessoas do que Hitler. Isso porque você não pode destruir a verdade, só pode encobri-la. No outro lado, você tem alguém como Gandhi, cuja mente estava 99% influenciada pelo espírito, e ele estava mais do que disposto a ouvir. Por causa da dualidade, é lógico que muitas pessoas estão na faixa dos 50-50. Eles têm uma chance, mas precisam tomar a decisão de ouvir. Se eles ouvem, tornam-se mais parecidos com Gandhi. Isso é apenas um exemplo, é claro. Você não precisa influenciar os acontecimentos mundiais como Gandhi fez, mas se você sentir-se guiado a fazer isso pelo Espírito Santo, então vá em frente. O Espírito é que a mente está se movendo na direção. O importante é que a mente está se movendo na direção certa. Está se tornando mais pacífica e a paz é a condição do reino. Puxa, ao longo das eras, as pessoas ficaram fascinadas com a luta entre o bem e o mal, entre o que eles consideram Deus e o diabo. Bem, esta é uma das coisas que o curso diz sobre o diabo. A mente pode tornar a crença na separação muito real e muito assustadora, e essa crença é o diabo. É poderoso, ativo, destrutivo e claramente em oposição a Deus, porque nega literalmente sua paternidade. Olhe para a sua vida e veja o que o diabo fez, mas perceba que isso faz certamente perceber o que isso faz, certamente se dissolverá à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Portanto, o diabo é realmente a separação e a crença da mente nela. Afinal, o que é a guerra é apenas separação? O que é projetado, culpabilizado das pessoas, inquisições, tortura e punição, senão a separação? O que é toda violência e terrorismo? Como você pode ter julgamento e toda a sua tragédia sem separação?
O diabo pode ser culpado, mas a crença na aparente separação de Deus e os infinitos símbolos que o acompanham sempre serão a causa. Todas as tristezas da sua vida são causadas por alguma forma de julgamento, que torna real a crença na separação. Mas você tem dentro de si a capacidade de acabar com tudo, sofrendo com o perdão e dissolvendo o sistema de pensamento do ego. O diabo desaparece junto com ele, pois eles são um e o mesmo. Artem. Tudo muda com o Espírito Santo. Se você der os esforços da sua mente ao Espírito Santo, isso é um dom espiritual. Você mencionou o filme com Matt Damon. Mesmo que ele não tenha dito isso verbalmente, ficou claro que no filme seu dom psíquico acabou sendo transformado em uma ferramenta que foi usada pelo Espírito Santo para seus propósitos, em vez de para o propósito de separação do ego. Essa ideia linda, harmonia com o que o curso diz sobre as pessoas que possuem esse dom. Qualquer habilidade que alguém desenvolva tem potencial para o bem. Para isso não há exceção. E quanto mais incomum e inesperado for o poder maior será a sua utilidade potencial. A salvação necessita de todas as habilidades, pois o que o mundo destruiria, o Espírito Santo restauraria. Psíquico, habilidades psíquicas foram usadas para invocar o diabo, o que significa apenas fortalecer o ego. No entanto, aqui está também um grande canal de esperança e cura no serviço do Espírito Santo. Aqueles que desenvolveram habilidades psíquicas, poderosas, simplesmente deixaram algumas das limitações que impuseram às suas mentes para que elas fossem elevadas. Podem ser apenas outras limitações que eles impõem se utilizarem sua maior liberdade para sua maior prisão. O Espírito Santo precisa destes dons, e aqueles que oferecem somente a Ele vão com a gratidão de Cristo em seus corações e sua visão sagrada não muito atrás. Puxa, lembre-se, o Espírito Santo sabe que o seu valor foi estabelecido por Deus, não pelo mundo. Nisto todos são iguais. Na próxima vez que você se sentir tentado, abaixe-se, sentir-se indigno ou desanimado, lembre-se de nós, lembre-se de Jota, lembre-se do Espírito Santo e lembre-se de Deus. Assim que você se levantar ao nível do Espírito, somos todos o Espírito Santo, pois somos a verdade. Você não pode vencer com as mentiras do ego, mas você não pode perder com a verdade do Espírito Santo. Artem. Quando você trabalha conosco, você está ajudando a descobrir o amor que é o Espírito, que existe na mente de todos. Há um corolário entre amor e o reino dos céus que você deve pensar. Responda a isso, pergunte honestamente. Qual é a coisa mais real que você tem em sua vida? O que significa mais para você? Gary, bem, a coisa mais real que eu tenho na minha vida é a minha experiência, e a experiência mais real que tenho é o amor. Artem, sim. E não é interessante que a coisa mais real que você tem em sua vida é algo invisível? Algo que você não pode ver? Você não pode ver o amor. Sim, você pode ver o amor em ação, mas não pode ver o amor agora. Agora você pode ver o reino dos céus? Não pode ser visto com os olhos do corpo. Sim, você pode ver símbolos brevemente, mas não pode ver o reino. Não é interessante que a coisa mais real que você pode ter em sua consciência é algo que você não pode ver? Faça o trabalho para remover as vendas que o impedem de ver isso que não pode ser visto. Como você sabe, o reino dos céus pode ser uma experiência. E é essa experiência que lhe dá um vislumbre da verdade. Você nunca poderá esquecer, tornando impossível para você acreditar plenamente no ego novamente. Puxa. Quando Ellen Schuckman conheceu Ken Wapnick pela primeira vez, Bill Thetford já havia ouvido que Ken era um homem muito interessante. Ela deu a Ken 2 sessões do texto do curso para ler. Depois de lerem, Ken sabia que o curso seria o trabalho de sua vida. Ele pretendia viver em um mosteiro, mas apenas a leitura de 2 sessões do curso mudou sua vida. As 2 sessões foram... Pois eles vieram, que contém muitas músicas adoráveis e metáforas, e Escolha Mais Uma Vez, que realmente traz o texto para casa como o final de uma grande sinfonia. Vou recitar para vocês uma parte de Para Eles Vieram. Talvez você entenda por que isso significou tanto para Ken e por que ele passou a dedicar sua vida ao curso. Gary, então isso é da primeira parte do curso que Ken leu, certo? Puxa, sim.
Está falando daqueles que ouviram o chamado para despertarem e estão redimindo o mundo com sua visão sagrada. Vamos lá. O sangue do ódio desaparece para deixar a grama crescer novamente e deixar as flores ficarem todas brancas e cintilantes ao sol do verão. O que era um lugar de morte tornou-se agora um templo vivo num mundo de luz. Por causa deles. Foi a presença deles que elevou novamente a santidade para assumir o seu lugar antigo sobre um trono antigo. Por causa deles, tem milagres, brotaram como gramas e flores no solo estéril que o ódio havia queimado e desolado. O que o ódio causou, eles desfizeram. E agora você está no chão, tão sagrado que o céu se inclina para se juntar com ele e torná-lo como ele mesmo. A sombra de um ódio antigo desapareceu e toda a praga murcharam e desapareceram para sempre da terra onde eles estiveram. O que são 100.000 ou 1.000 anos para eles? Ou dezenas de milhares? Quando eles vieram, o propósito do tempo será cumprido. O que nunca foi passa para nada quando eles vierem. O que o ódio reivindica é entregue ao amor e à liberdade, iluminam todos os seres vivos e os elevam ao céu, onde as luzes ficam cada vez mais brilhantes à medida que cada um chega em casa. O incompleto é completado novamente e a alegria do céu aumenta porque o que é seu lhe foi restituído. O sangramento da terra está purificado e os insanos tiraram suas vestes de insanidade para juntar-se a eles no chão onde você está. O céu está grato por esta dádiva daquilo que foi retido por tanto tempo. Para eles vieram para se reunir nos seus. O que foi bloqueado é aberto, o que estava separado da luz é abandonado, para que a luz possa brilhar nele, e não deixe espaço nem distância entre a luz do céu e o mundo. O mais sagrado de todos os lugares da terra é onde um antigo ódio tornou-se um amor presente. E eles vêm rapidamente para o templo vivo, onde um lar para eles foi criado. Não há lugar no céu mais santo. E eles vieram habitar dentro do templo que lhes foi oferecido, para que seja o lugar de descanso deles e também o seu. O que o ódio liberou para o amor torna-se a luz mais brilhante no esplendor do céu, e todas as luzes acesas no céu crescem mais brilhante, em gratidão pelo que foi restaurado. Gary, obrigado por chá, isso é realmente lindo. Eu sei que há muita metáfora nisso, mas me lembra de como o mundo vai acabar. Por chá sim, mas não se esqueça do básico. O curso diz, o mundo acabará quando o seu sistema de pensamento tiver sido completamente invertido. Até lá, pedaços do seu pensamento ainda parecerão sensatos. A lição final, que traz o fim do mundo, não pode ser compreendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu pequeno alcance. Gary, estou pronto para ir além do meu pequeno alcance. Por chá, você já faz bem isso. Você é um homem selvagem metafísico. É divertido trabalhar com você, irmão. Você pode compreender que o sistema de pensamento do mundo deve ser completamente invertido. Você não pode dar fé a uma ilusão. Eles estão, ou tudo verdadeiramente tudo falso. Artem, está chegando a hora de encerrar nossas discussões para esta série de visitas. Não há pressa em absorver tudo o que falamos. Leia as suas notas novamente. Você sabe que o curso precisa ser repetido para ser compreendido. E quaisquer novas realizações devem ser muito aplicadas para que possam fazer o seu trabalho. Trabalhe em permitir que o Espírito Santo cure o inconsciente. Deixaremos que você nos ligue se precisar de nós. Nós nunca deixaríamos você desconfortável, assim como Jota não faria. Se quando chegar a hora de outro é necessária uma série de visitas, estaremos aqui para ajudá-lo. Se não, estaremos sempre em sua mente como o Espírito Santo. Nós amamos você e estaremos juntos para sempre em Deus. Gary, muito obrigado, Artem. Você também, por chá. Eu amo vocês dois. Nunca serei capaz de dizer em palavras o quanto estou grato, mas acho que vocês sabem. Vocês sabem tudo. E a propósito, eu te perdoo por uma decisão que você tomou desde o início de nossas reuniões. Você disse que não ia contar-me muito sobre meu futuro pessoal, porque você não queria privar-me das minhas oportunidades de perdão. Eu não gostei disso no começo, mas posso ver agora que era o melhor a ser feito. Minhas lições de perdão não teriam sido as mesmas
também não teriam os mesmos impactos se eu soubesse o que iria acontecer. Eu acho que o Espírito Santo realmente sabe o que é melhor. Você conquistou minha confiança. Artem. A escada para a iluminação será constantemente escalada por todos que estão dispostos a ouvir o Espírito Santo. J promete que você terá sucesso. Alto em subir a escada. Você quase chegou ao céu. Há pouco mais para aprender antes de que a jornada seja concluída. Agora você pode dizer para todos que vêm se unir em oração com você. Não posso ir sem você, pois você é uma parte de mim. E então ele estará na verdade. Purchá. À medida que sua jornada chega ao fim, você sentirá uma sensação abrangente de gratidão a Deus, que você reconhece como seu Criador e a única realidade. A escada termina aqui, pois o aprendizado não é mais necessário. Agora você fica diante do portão do céu e seu irmão está ao seu lado lá. Os gramados são profundos e tranquilos, pois aqui o local designado para o momento em que você deveria vir esperou muito por você. Aqui o tempo acabará para sempre. Neste portão, a própria eternidade se juntará a você. Gary, pedimos que você se junte a nós no nível da mente e se torne um conosco em Deus. O Espírito não conhece separação e seremos inteiros para sempre. Ouça esta oração antes que não haja ouvidos para ouvi-la, pois tudo o que é visível logo desaparecerá. Somos eternamente gratos pela natureza imortal e indestrutível do nosso ser. O medo não pode entrar numa mente que é apenas espírito. Todos os pensamentos antigos desaparecem, pois não há mundo para lembrar e nada resta para perdoar. Nós subimos além das limitações do pensamento finito. A alegria é inimaginável, o amor indizível. Nunca houve tanta plenitude, nada fica de fora, pois todos e tudo o que parecia viajar pelo mundo das ilusões acordaram. Nossa casa é perfeita, pois nós nunca saímos dela. A canção do céu nunca parou. A pequena lacuna que nunca existiu foi curada há muito tempo e desapareceu. Não existem opostos para esconder a verdade. Estamos sempre cuidados aqui. Somente abundância, beleza e vida em abundância. Não há culpa ou perdão, pois nenhum deles é necessário aos inocentes. Nós fizemos as decisões que nos colocaram na direção certa, onde não poderíamos deixar de fazê-lo, uma vez que estamos novamente onde pertencemos. Nosso Pai está satisfeito. Ele sabe que do seu próprio sempre estará dentro dele. Deus, Cristo, Espírito. Estas são palavras sem sentido aqui, sem distinção, permanecem em perfeição. A santidade do nosso amor é tudo o que existe. O tempo desapareceu. Voltamos ao nosso devido lugar. E assim, desaparecemos no coração de Deus.